Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal O Gnóstico. Nós estamos fazendo estudos nesse canal a respeito de gnose, buscando a compreensão. Aqui não é escola de mistério, aqui não tem escola iniciática, eu não vendo curso de nada, mas eu peço sim para que as pessoas nos ajudem, tá? Eu sei que meu grito tem sido muitas vezes até em vão, mas vou continuar fazendo isso, tá? Nós estamos estudando aí toda a origem humana, o como é, da onde viemos, o que somos, para onde iremos, o que é que, né? Que essa é a grande indagação existencial de toda a humanidade, por isso as grandes crises que a humanidade está sofrendo, tá? Porque os humanos se fragmentaram e precisam voltar à unidade. Tá? Então, muito bem. Dito isso, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, meta o dedo aí no like rápido, tá? Compartilhe o vídeo, divulgue o canal nas suas redes sociais, comente, tá? E se você, por algum motivo, sentir vontade, porque isso vai depender da sua vontade, né? E quiser ajudar a gente, você pode ajudá-lo através do pix robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com, tá? Na capa do vídeo, na thumbnail, tem lá a, a chave Pix do canal, tá bom? Ajude-nos. A gente viu no vídeo anterior todo o processo, né? De como que os gnósticos interpretavam a origem da humanidade, a origem dos humanos. E a gente tem vindo nos estudos mostrando que os humanos têm uma origem fora do mundo terreno. Tá? Ainda que as pessoas não queiram fazer esse processo de admissão dessa realidade, e isso não é alienação, isso é um raciocínio lógico. Tá? Eu queria dizer para vocês o seguinte: no vídeo anterior a gente colocou como Adão foi despertado. Tá? Por que a humanidade tem problemas sérios em viver nesse planeta? Ou melhor, neste mundo. Vejam que o próprio Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. É? A palavra mundo também às vezes é uma má tradução do grego. Tá? Porque a palavra cosmos, tá? Às vezes também é traduzida por mundo. Muitas vezes a tradução também da palavra iokomene, que quer dizer mundo habitado, e também a palavra aion, tá? Ou eon, é traduzida muitas vezes erroneamente por mundo. Tá? Então, quando a gente fala de mundo, nós falamos de uma realidade existencial. Nós não somos desta realidade existencial. Nós não somos desse sistema de coisas. Tá? Isso é uma realidade que os diríamos assim, os gnósticos, que eram filósofos e queriam dar resposta ao movimento cristão gnóstico já no início, tá? E toda vez que a gente fala sobre cristão, tem gente que tem aversão,
né? Porque, mas agnóstico, não sei o quê, cristão, não sei o quê. Tem gente que implica até com as músicas que eu coloco aqui antes da gente iniciar as aulas. Teve gente que disse, não precisa com coisa evangélica, meu Deus. Bem, qual é a música que eu vou colocar aqui? Qual é o ritmo? Se eu colocar aqui ritmo africano, vocês vão dizer que aparece com banda. Se eu colocar aqui ritmo indígena, vocês vão dizer que é xamanismo. Então, decidam. Né? É tão difícil lidar com o ser humano. Né? Mas é complicado. Às vezes a gente tenta fazer uma coisa e vem alguém e, assim, parece que tem um propósito único e exclusivo de desanimar as pessoas. Tá? Eva como construtora da vida. Aqui está também aquela história que eu havia contado da Zoe. Tá? Após o sopro de vida da Sofia Zoe, o autor chama de Sofia Zoe aqui, tá? Mas é a Zoe. Tá? Adão ainda não consegue se levantar, simbolizando a necessidade de integração espiritual. Então, a Eva, a instrutora da vida, é enviada para ajudar Adão a se levantar. Eva é a sabedoria ativa, a energia criativa que desperta a consciência e liberta o ser humano da ignorância. Eva é descrita como aquela que dá vida a Adão, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Ela ensina Adão a levantar-se, abrir os olhos para a realidade superior e reconhecer a verdadeira origem da sua existência. Sua ação de levantar Adão simboliza a reconexão com a verdade espiritual e a superação do domínio do caos e a introdução da sabedoria divina na vida humana. Adão reconhece Eva, eu já falei isso aqui, inclusive, né? Ele diz, ao ver Eva, Adão reconhece a importância dela e chama ela de mãe dos vivos, porque ela é a fonte da sua vida espiritual. Eva não apenas dá luz fisicamente, mas ela é aquela que traz a luz da sabedoria, a consciência de Adão. O nome que Adão dá a Eva, mãe dos vivos, é uma expressão de gratidão pela sabedoria espiritual que ela proporciona à vida e pela vida eterna que ela representa. Este momento simboliza o despertar espiritual da humanidade, que agora está ligada à verdadeira sabedoria divina e tem a capacidade de transcender o controle das autoridades do caos. Tá? Então veja aqui que quando a Eva é criada, observem isso que é muito importante, né? Não é apenas uma criação material. Tá? Lá no Pleroma, segundo Valentim, tudo era por pares. Tudo tinha o seu par. Ok? Inclusive, eu espero que a figura esteja aqui, porque aí eu vou mostrar para vocês. Maravilha que você está aqui. Ó, pulou tudo aqui, não tem mais nada. A gente não é essa figura que eu quero. Tá? Mas aí, o importante é a gente saber o seguinte, ok? Tá? A Zoe, ela é um aeon, tá? Na figura do Juliano. Deixa eu pegar aqui, porque a gente vai já mostrar isso para vocês. Tá? Eu vou pegar essa aqui também, essa figurinha aqui que é importante, porque depois eu quero mostrar algumas coisas, e vou pegar aqui o que é a Zoe, tá? Por aqui que eu tá aqui para baixo, como diz o povo. Você vê o tanto de material que tem aqui nesse nosso, né, que a gente estuda e pesquisa, que é muito grande a coisa. Tá? Vou pegar aqui, muito bem. Aí você pode já ver aqui, ó, que a Zoe, tá aqui, ó, Logos e Zoe. Segundo Valentim,
ela é uma das primeiras, 1, 2, 3, 4. Para Valentim tinha muito simbolismo, né? Os números. Então, Logos e Zoe é que vão dar origem a todos esses aeons aqui, ó. Bitius, isso, tá? Então, o Logos e a Zoe, aqui, ó. Então, você já percebe que existe uma diferença sistemática de que quando a Zoe vem em socorro, tá, de Adão, a tentativa do demiurgo foi de automaticamente eliminar, porque ele não queria um ser humano desperto. Ele quer um ser humano vivendo na ignorância. E a figura da Eva ali, para os gnósticos, é o seguinte, é que ela vai e faz o papel de despertadora de Adão. É ela que acorda o Adão. Adão, Adão, né? Certo? E aí também tem a importância de que os seres humanos, ao serem criados, de alguma forma, tá? Nos primeiros estágios da vida dos humanos, os humanos, por algum motivo, eles parecem, a gente notando, tanto nas tabuletas da Suméria, quanto na Bíblia, quanto nos livros gnósticos, a gente percebe que, de fato, não se está falando de uma criação miraculosa, de algo que, nossa, o ser fez ali um barrinho, né? E aí o ser humano virou uma... Não. Eu, pessoalmente, pelas pesquisas que já fiz, creio que muitos escritores têm razão ao dizer que o ser humano foi transportado para a Terra e, por algum motivo, ou foi atraído a viver em corpos, ou os seus corpos sofreram um processo de transformação aqui na Terra. Tá? Então, à medida que o humano ele se fragmenta, e todo o sistema da Matrix trabalha para que você vá se fragmentando e não se unificando, você vai se tornando cada vez mais massificado. E à medida que você se massifica e você vai perdendo contato com a vida zoética, né? Com a vida plena, com a vida divina dentro de você, você vai se tornando cada vez mais incapaz de despertar, de acordar. Por isso, pessoal, é muito importante a gente entender isso, que quando alguém morre nessa ignorância, tá? Que a pessoa não desperta, ela vai ser enganada no outro lado também. Certo? Porque os gnósticos dividiram também aqui atrás, ó, aqui, ó, eles dividiram os humanos em três grupos: os pneumáticos, os psíquicos e os ílicos. Tá? Quando um ílico morre, tá, o que é que acontece? O outro lado aqui da vida, ele começa a ver tudo como se fosse concreto. Ele está numa colônia espiritual, numa cidade espiritual, não sei o que tem mais lá e por aí vai. Tá? A mesma coisa acontece com o ser psíquico, só que aí o psíquico ele está um pouquinho num nível mais elevado, então ele tem possibilidades de ir além. Tá? Mas o psíquico, ele ainda está prisioneiro, e quando ele está prisioneiro, ele muitas vezes fica prisioneiro de sistemas dos arcontes, e eles
muitas vezes a região ali intermediária que se chama paraíso, tá? Muitos humanos ficam ali porque o que é que acontece? Eles ficam ali para poder se desfazer das cascas, tá? Da sua existência, para se tornarem menos densos. Porque, gente, a, a volta ao pleroma, diríamos assim, é um processo de passagem que denota que você tem que é, estar sendo uma pessoa desperta e ter ser conduzido pelo pneuma, né, pela centelha divina, pelo Espírito, porque você tem que deixar com que a centelha divina absorva o seu organismo. Né? Eu vejo ainda as pessoas muito apegadas a ideias que elas não conseguem se desfazer com facilidade. Então, muita gente, quando eu já falei, tem vídeo meu falando sobre isso, mas muita gente morre, pessoal, fica. O que fica acontecendo com essas pessoas? Do outro lado, elas são enganadas pela falsa luz, tá? Por um falso Cristo que aparece, por um falso parente dela, e tudo isso é criações holográficas. Tá? Ainda que a matéria exista em todas essas densidades, seja da metafísica, protometafísica e física, grande parte dos problemas das pessoas que reencarnam é que elas ficam prisioneiras de um sistema que o Demiurgo e os arcontes criaram. Tá? Então, eles não podem perder escravos. E a única forma de não perder escravos na Terra é fazendo com que essas pessoas fiquem constantemente vendo e morrendo e reencarnando, morrendo, reencarnando, morrendo, reencarnando, e nunca vão pagar a sua conta, nunca vão pagar a sua dívida, porque não tem como pagar. Correto? Tudo bem. Então, deixa eu passar aqui para vocês uma outra coisa. Né? Só para a gente dar aqui eu vou colocar o seguinte, pessoal. Eu vou fazer um quadro comparativo para vocês terem uma noção de algumas coisas, tá? Vamos lá. Aqui, olha, tem fonte, tá? Certo? Ok? Aqui tem fonte, texto, né? Criação do mundo e criação dos humanos, ok? É como uma planilha, tá? Nos textos sumério-acadianos, como Epopeia de Gilgamesh e Enu-Elish, o mundo é criado, veja aqui, tá? O mundo é criado a partir do caos primordial por deuses que estabelecem ordem. A criação do mundo começa com a separação das águas e a formação do céu e da terra. A humanidade é criada como serva dos deuses, olha só, para que os deuses não precisem trabalhar. Tá? Enu-Elish fala de um confronto entre deuses e a subsequente criação do mundo através do sacrifício de um deus primordial chamado Tiamat. Olha aqui, tá? Isso é o que diz os textos sumério-acadianos, tá? E o que é que eles falam a respeito, os textos sumérios, da criação dos humanos? Os humanos são criados a partir da mistura do sangue dos deuses com a argila da terra, para aliviar os deuses de suas tarefas e trabalhar para eles. A criação é, portanto, um ato de subordinação e serviço à vontade divina. A humanidade nasce de uma necessidade prática dos deuses, não como seres sagrados ou divinos em si. Então você já percebe que é o seguinte: primeiro houve briga aqui para criar o mundo aqui, né? Um deus teve que morrer aqui, a Tiamat. Tá? Na hora de criar os humanos, eles criam os humanos não como seres sagrados ou divinos em si,
tá? Mas por causa de uma necessidade prática, está aqui, ó. Por quê? Primeiro, porque os deuses, tá? Olha só, não queriam trabalhar. Uhum. Lembra lá do texto do Gênesis em que ao sétimo dia Deus descansou? Veja só, como é que um Deus, aí a gente já percebe que tem algo errado, né? Onde se já viu um ser onisciente, onipresente, onipotente descansar? E evidentemente que esse ser que estava criando as coisas não era Deus coisa nenhuma, né? Por isso, Paulo Bliguino escreveu um livro chamado a Bíblia não parla de Deus, né? Não parla de Deus, não fala de Deus. Não um Deus nesse sentido onisciente, onipresente, onipotente, transcendente, imanente, etc, etc. Não, tá? A Bíblia não fala disso. Já nos primeiros momentos da Bíblia, a gente percebe que esse ser vai descansar. Por quê? Porque como o texto do Gênesis foi baseado no Enuma Elish, ele foi. Deus descansa para quê? Para criar o Shabat, né? Para criar o Shabat, ok? Deus descansa porque ele não era Deus. Segundo, eles não queriam trabalhar coisíssima nenhuma. Então criaram os humanos para quê? Vamos descansar agora, vamos sentar e só curtir, pessoal, porque tem uns bestas trabalhando para nós aí, tá? Eles vão cravar buraco, vão trazer ouro para a gente, porque é isso que os textos da Suméria revelam, né? O ouro monoatômico, para a gente poder usar lá não sei aonde, na atmosfera, não sei o que tem mais. Pá, pá, pá. Você vê que até hoje os seres humanos ficam brigando por causa de ouro, tá? Aí invade terra indígena, um furuzuê do cacete aqui no Brasil, né? É gente tirando ouro a rodo, e muita gente não sabe nem para onde esse ouro vai, pessoal. Se vocês perguntarem hoje para o governo se eles têm noção de onde, para onde vai esse ouro, ninguém sabe, né? Então você se pergunta, para onde está indo o ouro, tio Robson? Será que esse ouro está pendurado no meu pescoço? Não, se você usa Michelin, né, não está não, é só um banhado de ouro. Você vê muito ouro pendurado no pescoço umas pessoas que a gente não pode citar o nome, né, que vivem em zonas aí perigosas lá do Rio, por ali, aquela região, né? Você quando vê, né, o cara tá lá com aquele peixe, aquele, com aquela patacona de cordão de ouro, né? Então, os deuses disseram, bem, os Igigues, lá na origem sumeriana, né? Os Igigues não querem mais trabalhar, estão fazendo uma greve. Então nós vamos ter que criar o que um outro ser para trabalhar para nós. Quem são? Os humanos. E a concepção de que misturaram barro com o sangue de um deus, né? E criar os humanos, também é uma linguagem para dizer o seguinte, que a primeira tentativa deles, do Adamu e da Tiamat, que eles criaram, deu resultado sim, deu. Eles foram para o trabalho e tudo se proliferaram, mas chegou um momento que tinha que passar por um estágio ou outro. E aí foi que o Enki, né, teve relação com duas descendentes eu já contei a história, né, de Adamu, e uma deu à luz a uma menina que ele chamou de Tite, e a outra ele chamou, o outro ela deu à luz a um menino que ele chamou de Adapa. E os dois foram criados com ele,
mas ele não dizia para ninguém que era filho dele. Só que a evolução deles foi tão excelente que o Adapa, ele enviou o Adapa para conhecer o tal Nibiru. Só que aí o Enki disse para o Adapa, olha, o que oferecerem para você comer e beber, você não, por favor, não come, não beba. E quando chegou lá que ele, o Anu queria dar a bebida para que ia conceder vida eterna ou coisa semelhante, o Adapa recusou. E aí ele voltou para a Terra com o Ningizida, que era irmão dele. Tá? Então, hoje a gente, alguns pesquisadores sabem que o Nibiru não é um planeta. Alguns pesquisadores são unânimes em dizer que há uma questão muito séria a respeito disso, né? De que, na verdade, a palavra Nibiru quer dizer ponte de travessia. Tá? Então, eu já vi até comentários aí de que o Nibiru vai passar muito perto da Terra e tudo mais. Então, tem gente, tem algumas coisas assim que a gente precisa ter muito cuidado, porque as pessoas começam a asseverar coisas, tipo, o Nibiru existe. É ele que causou os cataclismas toda vez que passou perto da Terra. Bem, eu já tenho vídeo aqui mostrando que quem causou cataclismas aqui na Terra se chama Saturno. E todo mundo sabe que Saturno tem a ver com Satã e Saturno tem a ver com Cronos. E Cronos tem a ver com Javé. E Javé tem a ver com Enlil. E Enlil tem a ver com Ialdabaoth. Simples assim. Tá? E aí o pessoal fica acreditando que a era glacial aconteceu por causa do Nibiru. Não, aconteceu por causa do planeta Saturno. O olho que tudo vê é Saturno. Essa parte do olho que tudo vê está apontado em direção nossa. Né? Por isso, em algumas imagens, aparece o triângulo. Tá? De um lado está o Sol, a Lua e o Saturno. E a Terra no meio do triângulo aprisionada, como se estivesse numa teia. Tá? Isso representa a Matrix. Ok? Então, não pense que os gnósticos não sabiam da história da Tiamat, da criação do mundo, dos textos sumero-acadianos. Eles sabiam da existência de todas essas informações. Eles viviam naquela região, né? Então, eles tinham conhecimento disso. Tá? Aí, a gente vai agora ver o seguinte, a criação do mundo e a criação dos humanos a partir da Bíblia. Olha o que diz. Deus criou o mundo em 6 dias, o céu, a terra, os mares, as plantas, os animais e, finalmente, o homem. A criação é vista como uma obra divina planejada, como um propósito de harmonia e ordem. O Gênesis descreve Deus, o único onipotente, que cria por sua palavra e vontade. O ser humano é criado, bem aqui, ó, o ser humano é criado à semelhança de Deus, sendo o último ato da criação. O homem é feito do pó da terra e recebe o sopro de vida de Deus, tornando-se um ser vivente. Adão e Eva são criados no Jardim do Éden e possuem um relacionamento direto e intencional com Deus, com o propósito de dominar a terra e multiplicar-se. Veja que a Bíblia vai dizer completamente o contrário. Prestem atenção que lá no Meliche, quem vai passear no jardim é o Enlil, e ele dá de cara com o Adamu e a Tiamat vestidos de roupa.
Então ele percebe que eles descobriram alguma coisa, tá? E resolve expulsar o Adamu e a Tiamat de lá. Esse Deus em é o mesmo Javé, o mesmo Yaldabaoth, pessoal. Tá? E aí, bem, aí o negócio começa a criar. Veja que a Bíblia, enquanto no Enumelixe, enquanto que no Atrahasis se diz que o ser humano foi criado para aliviar a carga dos deuses, o Gênesis tenta amolecer isso e diz que Deus vai chamar Adão e vai dizer: cresçam, se multipliquem, dominem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e tal, e tal, e tal, e coloca o ser humano como governante da terra. É? Isso é pregado nos púlpitos. Só que a gente sabe hoje que a Bíblia é todo um plagiamento de histórias anteriores que eles resolveram dar uma capa diferente. Tá? Vamos lá, vamos continuar nessa nossa toada aqui. Agora nós vamos ver, olha, o mundo e a criação dos humanos a partir dos textos gnósticos. O mundo é criado por um ser inferior chamado Demiurgo, veja só, tá? Que ao ser gerado pela deusa Sofia, sabedoria, sem o consentimento do Deus Supremo, cria um mundo material de forma imperfeita e distorcida, portanto um mundo mimético, tá? Certo? Um mundo mimético, um mundo completamente diferente daquele que a Bíblia tenta empurrar na nossa cabeça. O mundo físico é visto como um erro ou uma prisão para as almas divinas. O demiurgo, acreditando ser o único Deus, governa sobre um mundo material. Tá? Aqui, ó. Aí, veja só. Vem aqui, ó. Os humanos são criados, tá? A partir dos livros gnósticos. Os humanos são criados pelo demiurgo, mas com a intervenção secreta de Sofia, que envia a centelha divina dentro dos seres humanos. Isso dá aos humanos a capacidade de alcançar a gnose. Olha, observe aqui, ó, tá? O conhecimento divino. E transcender ao mundo material. O ser humano é visto como uma criação imperfeita, mas com um potencial espiritual divino dentro de si, aguardando ser desperto através da gnose. Ora, você está vendo então que os gnósticos dizem, não, o ser humano foi feito aí, né? Eles não entram nas minudências, né? Apenas especificam que, de alguma forma, os humanos ali foram, né, a criação meio que todos os arcontes participaram, um trouxe cada pedaço do corpo é feito por um ser, foi um arconte que trouxe, montaram aquele ser ali, né? E observe uma coisa, gente, é muito interessante isso. Porque, vejam, os gnósticos parecem acreditar, vejam bem, parecem acreditar em duas hipóteses. A primeira hipótese, de que os humanos tenham sido vindos para a Terra, traídos do mundo chamado Pleron. A outra hipótese é que eles criaram um corpo, tá? Biomecânico e bioeletroquímico, mas havia um problema. Esse corpo não funcionava direito. Esse corpo tinha né, a parte biológica, a parte almática, mas mesmo assim não funcionava direito. Então, é aí que está a questão. Eles parecem acreditar de que ao soprar para dentro dos seres humanos, algo entrou
naquela casca, naquela roupa, que passou a ser chamado de ser humano. Tá? E claro, gente, se a gente está falando um aspecto desse, você imagina o seguinte: como esses seres criaram isso? Claro, tecnologicamente. A única coisa que eles não conseguiam entender era porque o ser humano não era assim, não era como eles. Né? Aí na hora que o Yaldabaoth sopra, ele passa uma energia chamada espírito, centelha divina, que faz com que o homem se mova, tenha consciência. Tá? Mas não vamos chegar lá. Tá? Porque tem um detalhe muito interessante no Apocalipse de Adão. Né? Que está nos códices de Nag Hammadi. Ok? Muito bem. Vamos voltar aqui. Né? Aí, deixa eu voltar para cá. Opa, não é muito grande assim não, tio Robson. Não joga esse negócio muito grande aí. Aí, vamos fazer uma comparação também com o livro de Urântia, gente. Por que eu coloquei? Porque é interessante as informações que tem nele. Não é que eu concorde 100% com esse livro, não. Tá? E nem recomendo para as pessoas lerem se não tiverem muito boa vontade de ler, porque senão tá? O mundo físico, no livro de Urântia, é parte de um universo vasto e estruturado. Porque a cosmologia do livro de Urântia aparece assim, o Carl Sagan falando, entendeu? Tá? O planeta Terra é descrito como uma criação em vários estágios, envolvendo as forças de diferentes níveis, com a Terra sendo um sistema habitado e parte de um universo local criado por seres superiores. O universo é governado por um Deus supremo, mas a Terra foi criada por seres de níveis hierárquicos mais baixos. Isso está no livro de Urântia. E a criação dos humanos no livro de Urântia? A criação humana é descrita, tá? E aí a câmera aqui está doidinha, olha, chega, tá, olha só, trouxe a minha carinha aqui para cá. Ó. Aí, e aí o livro de Urântia diz o seguinte sobre a criação humana. A criação humana é descrita como resultado da intervenção dos seres chamados Adão e Eva, que vem de outro mundo, olha aqui, ó, que vem de outro mundo, tá? E são materializados aqui na Terra. Tá? Eles são descritos como seres evoluídos, criados para ajudar a evolução das raças humanas que já existiam aqui na Terra. A humanidade, portanto, tem origens tanto divinas quanto físicas, com a linhagem de seres superiores desempenhando um papel no desenvolvimento dos seres humanos. Ok? Então, olha, veja, eu não recomendo, eu não estou dizendo aqui para ninguém ler o livro de Urântia, mas se quiser também leia, compre e leia. Agora, eu vou dizer uma coisa, o livro de Urântia, pessoal, pode ser tudo um engodo, uma mentira, mas então foi uma mentira muito bem elaborada. Porque quem quer que tenha escrito esse livro fez um programa cronológico, tá? Desde o surgimento das deidades até a história de Jesus. E é interessante porque exatamente eles falam de uma ilha do paraíso, que parece muito com Pleroma. Eles falam que lá está, que os deuses emanaram do Eu Sou. Então, então eles dizem que quem emanou do Eu Sou? O Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Invisível. Tá? Mas na hora que esses três surgiram, surgiu mais três. E assim, sucessivamente, eles vão colocando todo um processo de teodiceia. Quando chega na hora da criação dos humanos,
eles vêm visitar o planeta e descobrem que o planeta tem vida, tem possibilidade de vida. Então eles enviam para cá um príncipe que vai governar o planeta, chamado Caligastia. Tá? E daí, aqui já tem humanos, já tem Adão e Fonta, já tem gerações deles, já tem linhagem deles, já tem os, os, as raças humanas de cores, tá? E um belo dia chega Adão e Eva. Por quê? Porque o livro explica que em todos os planetas, aí a cosmologia aí é o Carl Sagan puro, diz que em todos os planetas tem sempre um Adão e uma Eva. E que esse Adão e essa Eva estavam lá em Jerusalém, na capital do sistema, que tem, por incrível que pareça, o nome de Satânia. Ok? E que eles foram voluntários a vir para a Terra. E eles chegam na Terra, eles foram desmaterializados lá e materializados aqui na Terra. Qual era a missão deles? Fazer o processo de evolução. A ideia era cruzar o sangue violeta com o sangue dos descendentes de Adão e Fonta, que eram de origem dos primatas. Tá? Eu estou resumindo, meu amigo. Tá? Se você acha complicado ler os livros gnósticos, experimenta ler o livro de Urântia, tá? Você vai me dizer. Tá? A humanidade, portanto, tem origem tanto divina quanto físicas, com uma linhagem de seres superiores desempenhando um papel no desenvolvimento dos seres humanos. Tá? Tanto Adão e Eva não eram da Terra. E o livro de Combray? Vocês já ouviram falar? Bem, se você não ouviu falar, dê uma pesquisada aí, porque não vai dar para mim falar sobre ele. Né? A criação do mundo no livro de Combray reflete a visão cósmica e espiritual, onde os seres de origem mais altas ou celestes intervêm no processo de formação do planeta. O mundo é visto como uma criação divina, mas também como uma presença de forças mais terrenas que modam a realidade física e espiritual. Vejam só. Tá? E a criação dos humanos? A origem dos humanos está ligada a intervenções dos seres superiores que descem ao plano material. Tá? Há um foco no conceito de prisioneiros da carne, o livro de Combray vai falar muito sobre isso, com os seres humanos sendo criaturas criadas a partir de uma mistura de substâncias celestes e terrenas. O ser humano tem uma centelha divina, como os gnósticos falavam, mas está preso num corpo físico que impede a manifestação total do espírito. As origens humanas são, portanto, híbridas, tá? Misturando o divino com o material. Nossa, gente, vocês estão vendo como se a gente pegar fragmento daqui, fragmento dali, se a gente junta os pedaços, a gente consegue ter uma visão do todo. E muita gente, às vezes, acha que eu estou aqui no canal, mas o tio Robson mistura as coisas. Não, eu não misturo as coisas, gente. Eu trago informações que possam complementar a visão gnóstica. Tá? E veja, enquanto você estiver achando que a tua bolha ali é a verdade, você não vai conseguir despertar. Tá? Por isso que eu digo o seguinte, se você não olhar os diversos pontos e ver onde a gente pode coletar alguma informação, tá? Que complemente tudo aquilo que a gente vem pesquisando, a gente vai ficar perdido. Tá? Eu poderia me nutrir, e a gente vai ter outros vídeos em que eu vou falar especificamente de textos, né? Nossa, de textos unicamente gnósticos. E a gente vai ver alguns livros como Massanes, né? E outros livros que falam sobre cosmologia.
porque nem todos os livros da biblioteca de Nag Hammadi falam sobre cosmologia. Tem a Odisseia, cosmogonia, né? Ok? Mas aí a gente tem muita coisa para ver, gente. Então é por isso que eu sempre digo assim, não perca, não perca. Deixa seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Ajude a gente aí, por favor. Tá? Dê uma força. Tá? A gente tem trazido tantas informações bacanas. Eu acho que vale a pena, não vale? Ok? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.